Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria poder estar mais uma terça-feira aqui nesse lugar. Você que está chegando agora, sinta-se acolhido, acolhida, para vivermos essa noite de graça, essa noite de bênção, porque o Senhor tem nos ajudado a compreender melhor a nossa vida, a partir da sua palavra. Nós temos a graça cada terça-feira de poder escutar a palavra do Senhor, poder atualizá-la em nossa vida, trazê-la para dentro de nós, buscando nela os sinais da graça de Deus que vai se manifestando sobre a nossa vida. Nós estamos celebrando a última semana do ano litúrgico da igreja. Domingo próximo, a igreja já celebra um ano novo litúrgico. O ano novo na liturgia da igreja começa com o tempo do advento. Encerra-se com a proclamação de Jesus, Rei do Universo. E hoje também na liturgia da igreja nós celebramos a festa de Santa Cecília, padroeira dos músicos. Escutamos as leituras que nos foram dadas nesta terça-feira. E nós colhemos nela alguns elementos, que nós dizemos ser elementos escatológicos, elementos apocalípticos, que estão dentro da realidade da parousia, da volta do Senhor, das coisas finais. Mas à medida que nós vamos escutando as leituras, nós vamos podendo também entender que nelas há um convite de Deus para gerar dentro de nós a esperança. E algo muito peculiar, a liturgia dirige o nosso olhar nesta terça-feira, quem é Jesus? Por trás de todos esses elementos que nós escutamos, tanto na primeira leitura como no Salmo e no Evangelho, há um convite a nós, um convite para nós perguntarmos quem é Jesus, porque tudo está em torno desta ideia, desta compreensão. É um convite a descobrirmos quem é Jesus para nós, porque é a partir dessa realidade e dessa análise que nós fazemos, que nós vamos percebendo quem é o Jesus que nós seguimos. Jesus fala hoje no Evangelho, muitos virão dizendo, sou eu estou aqui. Muitos virão falando em meu nome, mas cuidado, não sigais essa gente. Quando nós escutamos isso, há um apelo do coração de Deus para que nós tenhamos muito cuidado. E muito cuidado em entender quem é Jesus. O nosso seguimento depende muito, meus irmãos, da forma como nós conhecemos. Então, quanto mais vazios de Jesus, mais fácil nós vamos sendo enganados. Talvez corremos um grande risco de seguir um Jesus que não é o Cristo de Nazaré. Seguir um Jesus que não é o Jesus da Sagrada Escritura, não é o Jesus filho de Maria, não é o Jesus filho de José, não é o Jesus que passou fazendo bem a todos. E como a gente precisa ter muito cuidado no exercício da nossa fé. Por isso que Jesus diz hoje no Evangelho de Lucas para nós precisamos ter muito cuidado em perceber quem é Jesus, quem é o Senhor que nós seguimos. E um primeiro elemento que é fundamental para nós, meus filhos, é entender que Jesus é o Senhor e Jesus é o Salvador. O Jesus que nós seguimos é o Senhor e Salvador. O Jesus que nós seguimos é aquele que fez a itinerância da misericórdia, é aquele que passou fazendo bem a todos, é aquele que nos ensina a amar, é aquele que projeta dentro de nós o perdão
é aquele que nos dá a possibilidade, né, de crescermos como homens e mulheres. É aquele que nos salva, que abriu os braços na cruz. Portanto, seguir Jesus, nós precisamos ter o olhar voltado para a cruz. Porque é olhando para Jesus na cruz que nós vamos descobrindo a espiritualidade que norteia a nossa vida. Quando nós olhamos para Jesus de verdade, nós nos tornamos homens e mulheres fortes. Quando nós seguimos Jesus de verdade, nós somos capazes de superar todas as realidades difíceis que nós enfrentamos na vida. Quando nós olhamos para Jesus e quando nós permitimos Ele entrar em nossa vida, meus irmãos, há uma transformação plena em nós. Quem segue verdadeiramente Jesus se torna forte, se torna decisivo, se torna valente. Quem segue verdadeiramente Jesus sabe lidar com os acontecimentos trágicos da vida. Depois que Jesus diz: cuidado em quem vocês seguem, Jesus diz: olha, quando vocês verem sinais se manifestando, quando verem guerras, quando virem terremotos, quando uma nação se levantar contra a outra, Jesus está falando dos acontecimentos que vão se dar na história humana. Esses acontecimentos vão se dar na história humana. Nós contemplamos, nós somos testemunhas de todas essas profecias. Quantas guerras a humanidade já não passou? A gente lembra a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas tantas outras guerras. Recentemente nós assistimos uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Quantas manifestações naturais, quantas realidades, por exemplo, de pestes, de pandemias que têm se manifestado ao longo da história da humanidade. Então é preciso que nós tenhamos o olhar voltado para Jesus, porque uma vez estando com eles, meus irmãos, não vai nos faltar a força para respondermos a tudo isso. Nós não vamos nos desesperar quando passarmos pelas experiências dolorosas da nossa vida. Se o meu olhar e o meu coração está plantado em Deus, haverá dentro de mim sempre uma resposta que virá do alto. Nunca nos faltará uma palavra, nunca nos faltará o discernimento, nem a sabedoria para as decisões necessárias na nossa vida. A síntese do evangelho de hoje, na verdade, é um convite para nós voltarmos o coração para Deus. Se nós formos capazes de olhar para a realidade em que nos cerca, olhar para os acontecimentos que nós temos vivido, por trás de tudo isso também há um convite de Deus a voltarmos para Ele. Senão nós não vamos dar conta, meus irmãos. Se nós não estivermos ligados a Ele, se nós não estivermos plantados nele, nós não vamos suportar o dia da colheita. Nós não vamos saber lidar com os acontecimentos de sofrimentos da nossa vida. Portanto, no seguimento a Jesus, é preciso que nós saibamos quem é Jesus, porque até nisso nós precisamos ter cuidado. Principalmente no mundo moderno, onde se apresenta muitas informações até equivocadas acerca de Jesus, que fragiliza também completamente a vida daqueles que seguem a Jesus. Se, por exemplo, nós seguimos um Senhor fraco, que não passa pelo sofrimento, se nós olhamos apenas para o Cristo glorioso, e não olhamos para o Cristo que abriu os braços na cruz, nós estamos nos fragilizando no seguimento de Jesus, porque nós seguimos o Cristo na sua completude, na sua totalidade. E como é importante a gente ter cuidado e a gente perceber em que nível de seguimento a Jesus nós estamos. Nós seguimos Jesus para aprender com Ele e para receber dEle a salvação. Por que eu sigo Jesus? Meu irmão, isso tem que ficar muito claro para nós. Por que eu estou seguindo Jesus? Por que eu estou seguindo Jesus? O que Jesus tem para oferecer para a minha vida? Uma única coisa:
E basta a gente saber disso. O que Jesus tem para nos oferecer? A salvação. Basta. Eu sigo Jesus porque eu quero experimentar a salvação. Esse deve ser o critério primeiro do seguimento a Jesus. Por isso, Jesus precisa ser para mim aquele que salva. Não apenas, meus irmãos, aquele que cura. Porque os homens também podem curar. Se eu sigo Jesus porque eu quero ser curado por Ele, eu posso seguir um homem, um médico, pela medicina que estuda, ele tem técnicas científicas que ele pode curar a nossa enfermidade. Esse não é o critério do seguimento a Jesus. Eu não sigo a Jesus porque Ele me liberta, porque Ele me cura. Não, eu sigo Jesus porque, Padre, porque Ele me salva. Homem nenhum é capaz de nos salvar, mas Jesus sim. Então eu sigo Jesus porque eu quero ser salvo. Olha que bonito isso, olha que poderoso isso. Eu sigo Jesus porque Ele me salva. E por isso que Jesus hoje no Evangelho com tanta clareza diz: muitos virão dizendo sou eu. Tem muita gente falando de Cristo de forma equivocada. Tem gente falando de um Cristo apenas glorioso, de um Cristo apenas próspero, de um Cristo que vai me dar 2 casas. Eu vou seguir Jesus porque Ele vai me dar um carro. Eu vou seguir Jesus porque Ele vai me dar uma fazenda. Não, está errado. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus que eu sigo é aquele que me dá a salvação. É aquele que me salva, que me tira da escuridão, que reconstrói as minhas memórias e que me coloca diante da fortaleza da vida. Aqueles que seguem o Cristo verdadeiro são sempre homens fortes. Imagine só, meus irmãos, quando Jesus fala hoje no Evangelho, Ele começa hoje, logo nos primeiros versículos, nós encontramos Jesus em Jerusalém. É a última viagem de Jesus antes da sua morte. É a última vez que Ele vai a Jerusalém. E Ele está lá no templo de Jerusalém, o templo que foi reconstruído, o templo de Salomão, que foi destruído uma vez e reconstruída de novo. E Jesus vê as pessoas ali olhando para a beleza do templo, e Jesus diz: não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus morreu no ano 30, no ano 70 o templo de Jerusalém caiu abaixo. Só restou o muro, que a gente chama de Muro das Lamentações, e é aquele muro que ainda está lá hoje. Não restou pedras, né? Só restou entulhos daquele lugar. E Jesus fala desses acontecimentos. Depois Ele vai trazendo algumas informações para dizer assim: quem segue Jesus verdadeiramente, diante dos fatos dolorosos da vida, permanecem de pé. Depois que Jesus morreu, os seus discípulos continuaram a sua missão. É interessante porque aparecem 2 figuras depois da morte de Jesus que provocam uma revolução. Um homem chamado Teudas e um homem chamado Judas, o Galileu. Eles apareceram dizendo que era o Messias, era o Salvador de Israel. Eles foram mortos, não restou nada. Aqueles que seguiram se acabaram. Diferente de Jesus, aqueles que seguiram Jesus, mesmo depois da sua morte, permaneceram, não caiu, não foi derrubado, não se destruiu. Então é importante demais a gente entender o nosso seguimento a Jesus. Se nós estamos nele e se nós permanecemos nele, nós seremos fortes diante desses fatos que Jesus conta, diante das guerras que a gente passa na vida, diante das batalhas que a gente enfrenta, diante dos conflitos que a gente experimenta na vida, diante das experiências até de falta de fé que a gente vive no cotidiano da nossa história, dos acontecimentos dolorosos que vêm sobre nós, dos terremotos que vêm sobre a nossa vida. Isso tudo que Jesus falou no Evangelho de hoje, tudo isso acontece.
Às vezes a gente nem se dá conta, que a gente olha apenas, por exemplo, quando Jesus fala da guerra, a gente lembra do quê? Da Primeira, Segunda Guerra Mundial, da guerra da Rússia com a Ucrânia. Não, mas ele também está falando de uma outra espécie de guerra, que acontece muitas vezes conosco, e a gente não se dá conta disso. Dos terremotos, não apenas do chão que treme, mas aqueles terremotos que abalam nossa estrutura emocional. Aquele terremoto que quando vem, destrói nossa família, que mexe com nossa família. E como lidar com tudo isso, meus irmãos? Como é que eu vou lidar com os fatos trágicos da história humana? Como é que eu vou lidar com os acontecimentos dolorosos, com as guerras que eu enfrento todos os dias, com os terremotos que têm passado sobre a nossa família? Os ventos fortes que têm dispersado-nos, têm mexido com nossa esperança, têm maltratado a nossa esperança. Como é que você tem lidado com as dores que você tem passado na sua vida? Como é que você tem administrado isso? Tem permanecido de pé? Ou você tem, como o templo de Israel, ruído, caído, desistido de tudo? Como é que você está diante das guerras que você tem vivido? Diante dos terremotos que você tem passado? Como é que você tem administrado isso? De pé, com a cabeça erguida, sabendo que nós temos um Senhor que caminha conosco, que segura na nossa mão, que pauta os critérios e os valores da nossa vida? Ou eu tenho ruído, como o templo de Israel, que não ficou pedra sobre pedra? Como você tem lidado com tudo isso? Trancado dentro de um quarto, desistindo da vida, desistindo da tua história, achando que você não tem condições de lidar com tudo isso? Aí a importância de seguir Jesus. É exatamente nessas horas que a gente vai entender que só Ele segura-nos. É exatamente no momento de dor que a gente passa, quando a gente olha para um lado e para o outro e a gente não tem em quem se segurar, é que nós entendemos que sem Ele nós não somos capazes de permanecer, meus irmãos. Nesta noite, você que veio aqui no ginásio, ou você que está nos acompanhando em casa, Deus tem essa palavra ao teu coração: volta para Ele, porque se estivermos nele, nós vamos permanecer firmes, quando nós formos submetidos às situações difíceis na nossa vida. Volta teu coração para Jesus. Você precisa estar unido a Ele, meu filho. Senão, você não vai dar conta, porque é duro demais. Você escutou Jesus falando no Evangelho. Você escutou Jesus falando dos fatos, dos elementos apocalípticos, dos elementos que às vezes até chegam a assustar-nos. Mas é exatamente isso que a gente passa. É exatamente esse caminho que a gente trafega. Mas tem algo importante nisso tudo. Tem algo poderoso nisso tudo. Se eu estiver com Ele, as guerras não vão me destruir, os ventos não vão me derrubar, os terremotos não vão rachar-me no meio. As dores não vão me consumir, porque se eu estou com Ele, existe dentro de mim a força dEle. Assim como Ele abriu os braços na cruz, e não pendeu, e não desistiu, e não cedeu. Se nós estivermos com Ele, a nossa resposta aos acontecimentos da nossa vida serão os mesmos. Vale ou não a pena seguir Jesus? Claro que vale. Mas deixa eu dizer, não siga Jesus por coisas fúteis. Jesus não quer seguidores fúteis. Jesus quer seguidores
homens e mulheres decididos a serem fortes. Não siga Jesus porque você está atrás de algo. Não siga Jesus porque você quer ganhar uma fazenda. Não, se você quer ganhar uma fazenda, trabalhe e compre. Não siga Jesus por causa disso. Não siga Jesus por causa disso. Não siga Jesus por coisas fúteis, meus irmãos. Siga Jesus por um único critério, porque foi Ele e é Ele que nos dá a salvação. Esse precisa ser o nosso seguimento. Aí, quando nós estivermos imbuídos dele, quando nós estivermos inseridos nele, quando nós estivermos plantados nele, a nossa árvore, sem dúvida nenhuma, vai dar muitos frutos, porque uma árvore plantada numa terra boa, dá frutos bons. Então, se a minha vida está plantada no Senhor, não tenha dúvidas, a minha árvore vai dar frutos bons. Mas primeiro eu preciso segui-lo. Primeiro eu preciso encontrá-lo. Às vezes, nós queremos o resultado, mas nós não queremos o esforço. Não tem resultado se não tiver esforço. Guarde no seu coração isso nessa noite. Você tem que plantar seu coração no Senhor. E uma vez plantado nele, não tenha dúvidas, Ele vai nos fazer uma árvore frondosa, uma árvore cheia de frutos bons. O tempo vai se levantar contra essa árvore, mas ela vai permanecer em pé. As árvores de Jesus não secam, não morrem. Elas produzem, e elas produzem frutos bons. As árvores de Jesus são árvores resistentes ao sol, à chuva e ao vento. Você, nesta noite, é convidado a ser uma árvore de Jesus, a plantar a tua vida em Jesus. Fica de pé, levanta tuas mãos para o alto, fecha teus olhos, abre teu coração e começa a dizer com tuas palavras para Jesus. Começa a dizer para Ele que você quer segui-lo, que talvez você não tenha entendido ainda que é preciso segui-lo, que é preciso escutá-lo, que é preciso, ser fiel à sua palavra. Você vai dizendo para Ele, com toda a liberdade do teu coração, que você quer segui-lo, que você quer plantar a sua vida na vida dEle, na terra dEle. Senhor, nós somos o teu povo que estamos aqui neste lugar, e quantas outras pessoas em outros lugares que estão nos acompanhando nessa noite. Nós clamamos a partir desse lugar, que o Senhor venha sobre nós, e que o Senhor derrame o seu Espírito, para que nós entendamos que precisamos decidir por Jesus. Se eu quero responder fortemente aos apelos difíceis da vida, eu preciso estar em Jesus para ser forte quando vier sobre mim os dias maus. Quando a noite vier sobre nós, quando a ventania soprar contra nós, Jesus será a nossa única defesa. Estaremos sobre a mão do Senhor, e nós vamos superar, e nós vamos suportar tudo isso. Eu quero suplicar nessa noite, Jesus, que tu mandes sobre nós o teu Espírito, sobre os homens e mulheres que estão aqui nesse lugar. Manda o teu Espírito, para aqueles que ainda não se decidiram, ou não havia se dado conta de que precisa seguir Jesus. Verdadeiramente eu preciso segui-lo. Eu quero ser um homem forte, então preciso seguir Jesus. Eu quero ser uma mulher forte, então preciso seguir Jesus. Eu quero ter ordenamento na minha vida,
para que a salvação plena dele aconteça dentro de mim. Então eu preciso segui-lo. Manda teu Espírito sobre cada um daqueles que estão aqui e aqueles que estão em casa. Talvez aqueles que não conhecem ainda o Espírito Santo. Manda sobre eles o dom do entendimento, da sabedoria, da fortaleza e da paz. Sobre cada um que veio buscar nessa noite. Aqueles que vieram beber dessa fonte. Que o Senhor está alimentando, que o Senhor está dando. Essa fonte que tem ajudado tantos homens e mulheres a beber da água que sacia a sede, a comer do alimento que sacia a nossa fome. Erga as duas mãos para o alto. Diga: Jesus, eu estou aqui. Jesus, diga: e eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Diga forte: Jesus, Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu quero te seguir. Eu quero te seguir. E eu decido em te seguir. Eu me entrego em tuas mãos. Eu me entrego em tuas mãos. E eu planto meu coração no teu. Eu planto meu coração no teu. Abençoa-nos com teu Espírito, Jesus. Derrama sobre nós o teu Espírito. E que a tua graça venha preencher-nos por inteiro. Que o teu Espírito venha nos dar o conhecimento acerca disso. De que hoje eu preciso decidir-me por Jesus. Que nada tire os meus olhos, que as belezas que esse mundo tem não tire os meus olhos de Jesus. Não desvie o meu olhar de ti, Senhor. Porque nós somos atacados de todos os lados. Há muita coisa que se levanta para tirar-nos de Deus, para que nós não enxerguemos Jesus, para que nós não creiamos no Senhor. Quantas coisas têm nos acontecido que rouba a nossa fé, que nos faz tantas vezes não acreditar no Senhor. Peça nessa noite: eu estou aqui, Senhor. Vem ao meu encontro, vem sobre a minha mente, o meu coração, sobre todo o meu ser. Eu preciso de ti, Jesus. Espírito, diga isso: enche a minha vida. enche a minha vida. Enche-me com teu poder. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder. Enche-me com teu poder. Pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. as minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar. Diga isso: em louvor te adorar. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. As minhas mãos eu quero levantar. Canta isso, igreja. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. E aplauda bem forte a Jesus.